maior aterro sanitário da América Latina foi desativado, mas o trabalho está só começando. 60 milhões de toneladas de lixo ainda ameaçam o meio ambiente. É água de chuva que cai sobre o aterro, passa pelo meio daquela massa de lixo e vai arrastando uma série de poluentes, terra, matéria orgânica, tudo que está ali dentro do lixo, a água vai arrastando até sair pela base. No Via Legal de hoje você vai saber por que a manutenção do aterro de Jardim Gramacho virou caso de justiça. Tem também o esforço para manter o projeto que garante a preservação desta espécie de baleia. Todos os anos elas viajam da Antártida para o litoral catarinense. Tudo isso e muito mais no Via Legal, que começa agora. Já houve um tempo em que fazer supletivo era opção apenas para pessoas mais velhas, que não tiveram oportunidade de estudar na época correta. Hoje, a realidade é bem diferente. O perfil dos frequentadores desses cursos é variado. O problema é que essa diversidade não garante apenas vantagens. Ano passado, Carlos Henrique começou a conciliar estudo e trabalho, mas a nova rotina trouxe consequências. Sem tempo para se dedicar à escola, ele acabou reprovado em 2 matérias. Era um período na escola, outro período trabalhando. Então, assim, veio tipo com uma carga a mais para mim. Para não atrasar muito a conclusão do ensino médio, Carlos Henrique se matriculou em uma escola para jovens e adultos, o antigo supletivo. Ele, que tem 18 anos, pretende concluir os estudos em alguns meses e logo partir para o vestibular. Seria meu sonho fazer engenharia civil. Depois de ser reprovado 2 vezes, Renan também optou por essa modalidade de ensino. Ele diz que não consegue acompanhar o ritmo do colégio tradicional. Era muita matéria e trabalhos em cima de prova, dia de prova, teste, e eu não estava conseguindo me organizar para estudar para as provas. Na nova escola, tudo é flexível. É o próprio aluno quem marca o dia e o horário das aulas e até das provas. Segundo a diretora, é cada vez mais comum a escola ser procurada por alunos com um perfil semelhante ao de Renan. Nós temos jovens que não se adaptam ao ensino regular, aquele ensino fechadinho, engessado, com 5 horas diárias de aula, uma semana extensa de prova, um conteúdo maçante. Apesar do incentivo, muitos estudantes de supletivo abandonam a escola ou só completam o ensino médio. Carlos Henrique diz que é um dos únicos da turma que pensam em prestar vestibular. Pelo que eu vi de exemplos de colegas meus aqui, não continuariam a fazer a faculdade. Era só terminar ali o ensino médio, para eles já estavam o suficiente. E quando querem dar um passo a mais, muitas vezes precisam enfrentar outros desafios. Um caso de Minas Gerais chamou a atenção. Um estudante que fez todo o ensino médio em uma escola pública de supletivo passou no vestibular de uma universidade federal, mas foi impedido de fazer a matrícula. É que o rapaz concorreu à vaga pelo sistema de cotas. E a faculdade só aceita estudantes que fizeram o ensino público no modelo regular. Isso não combina com o espírito das cotas, que é o de incluir a maior variedade possível de alunos, inclusive aqueles que tiveram dificuldades de concluir esse percurso. Eu acho um absurdo, porque o aluno já é punido pela própria situação. Ele é punido por não ter estudado numa escola boa, por não ter tido os direitos iguais, né, a todos. E aí ele é impedido de ter uma ascensão na universidade porque ele já cursou educação de jovens adultos. Para não perder a chance de entrar na Universidade Federal, o rapaz foi à justiça. A faculdade alegou que o edital do vestibular deixava claro que não poderiam ser beneficiários das cotas estudantes que completaram o ensino médio por meio de exames de suplência, supletivos, telecursos ou programas de aceleração de aprendizagem. Também sustentou que ignorar esses requisitos representa uma violação à autonomia universitária. Já para a desembargadora que julgou o processo, não há o que se discutir. Se a reserva de vagas é para alunos de escolas públicas, o estudante que fez supletivo em um colégio do governo tem sim direito à vaga. Carlos Henrique diz que, no lugar do rapaz, faria o mesmo. Eu iria até o final, até
possível, até eles me aceitarem. A via judicial também foi o caminho escolhido por um estudante de Pernambuco que por pouco não foi impedido de participar de um programa de intercâmbio. O esforço valeu a pena. Ele vai realizar um sonho que a cada dia se torna possível para um número maior de brasileiros. Não tem jeito, mesmo quando está assim, concentrada estudando, Adriana não consegue esquecer o momento em que recebeu a notícia de que iria para a Europa. Foi uma coisa totalmente inesperada, assim, não tinha projeto de fazer intercâmbio nenhum, mas houve um convênio da Philips com a Universidade de Valladolid, a Universidade Federal, e acabou que fui selecionada, eu e mais 19 estudantes, para passar 5 anos na Espanha. Então você aprende a viver com pessoas diferentes, você aprende culturas diferentes. E também, academicamente falando, o nível de ensino fora é muito superior ao ensino no Brasil. O estudante de jornalismo Rodrigo Adamski também queria passar pela experiência de ficar um tempo fora. Que é o curso que eu estudo, jornalismo, ele é um curso que está muito voltado à cultura. Ele está muito voltado a um conhecimento geral que não fica específico só no lugar onde tu vive. Eu acho que a importância do intercâmbio está nisso, em conhecer outros lugares, tu conhecer outras formas de ensinar, tu conhecer outras atuações da tua área. Este sonho começou a se tornar realidade depois que Rodrigo conheceu o programa Ciências Sem Fronteiras do governo federal. Ele se inscreveu para estudar na Itália e foi aceito no processo seletivo. Estava tudo certo com a candidatura, até que o governo voltou atrás na decisão. E depois de 3 meses, depois de todo o processo, depois de gasto, depois de esperança, de fazer prova de italiano, de estudar coisas que eu não tinha esperado estudar até então, chegou um e-mail de indeferimento. Por um motivo relacionado à própria homologação, que era o meu curso. O argumento usado para indeferir o pedido foi que o curso de comunicação social não estava inserido na área chamada Indústria Criativa, prevista no edital da seleção, e por isso não fazia parte do Ciências Sem Fronteiras. Foi quando o candidato decidiu levar o caso à Justiça. Ele procurou a Defensoria Pública da União, que contestou a posição do governo federal. A Defensoria Pública da União alegou que segundo o programa histórico escolar do assistido, as matérias eram inerentes à indústria criativa. Não teria como desvincular a indústria criativa do curso de comunicação social. De acordo com o edital, atividades ligadas ao audiovisual, fotografia, rádio e televisão faziam parte do que se considera a indústria criativa, justamente o conteúdo de boa parte do curso de comunicação social. Tecnicamente, a Defensoria recorreu ao direito administrativo e se baseou na teoria dos motivos determinantes. Que significa dizer que quando a administração pública utiliza um motivo para a prática de um ato administrativo, como no caso a exclusão do candidato dessa seleção pública, ela se vincula à existência do motivo. Se o motivo for inexistente, o ato é inválido. A Justiça Federal de primeira instância concordou com a tese da Defensoria e garantiu a candidatura do estudante de jornalismo no programa de intercâmbio. Eu quis entrar com um processo, não para ir para a Itália, sabe? Mas para ter aquilo que era meu por direito. Agora Rodrigo só pensa em arrumar as malas e seguir para a Universidade de Bolonha. O destino final? O conhecimento. Não adianta reclamar. Quem exerce algumas profissões precisa pagar uma taxa anual ao conselho que fiscaliza a atividade. Uma conta prevista em lei e que normalmente tem um índice alto de inadimplência. Em São Paulo, o número de devedores é tão grande que a Justiça precisou adotar uma estratégia para reduzir a quantidade de ações de cobrança. Durante 5 anos, esse foi o trabalho de Marcelo, andar pelas ruas de São Paulo à procura de imóveis. Mas há algum tempo o corretor mudou de ramo e agora é advogado. Foi uma oportunidade, eu sempre quis ser advogado, hoje sou advogado, mas na ocasião eu tinha que pagar a faculdade também. Então, como apareciam negócios imobiliários, então a gente viu a possibilidade e eu fiz o curso e me credenciei. Marcelo deixou de exercer a antiga profissão, mas não avisou o CRECE, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, que cobra uma anuidade dos profissionais. Resultado:
Com os pagamentos atrasados, a dívida chegou a quase R$5 mil. Passei por dificuldade financeira na ocasião da faculdade mesmo de Direito, onde tinha muitos livros, mensalidades, despesas. Então, entre pagar a faculdade e o conselho, eu tive que optar. E tem muita gente na mesma situação. Quase 30% dos 8 milhões de profissionais registrados em conselhos de classe no Brasil estão inadimplentes. A lei é clara. Quem está com registro ativo é obrigado a pagar a anuidade, mesmo que não esteja exercendo a profissão. É compulsório. Para aquele que é inscrito no conselho, é obrigatório. Quem deixa de pagar vai sofrer uma ação de execução na Justiça Federal. Não é à toa que o número de processos é alto. Segundo o Cresce, só em São Paulo são 23 mil ações de execução fiscal em andamento. Normalmente há bloqueio de conta bancária, penhora de veículos, de imóveis, e a pessoa obrigatoriamente tem que pagar e não há como escapar. Quitar o débito quanto antes é a melhor saída para quem está nessa situação. Para isso, os conselhos de classe e a Justiça Federal têm organizado mutirões que colocam frente a frente os interessados no assunto. A novidade em São Paulo é que o acordo pode ser feito antes mesmo da dívida virar um processo judicial. Quem participa de uma audiência como essa tem muitas vantagens. Aqui o devedor pode negociar os juros, parcelar a dívida e ainda fica livre dos honorários do advogado e do processo. Marcos negociou e fez o acordo. O pagamento das anuidades do registro dele e do escritório estava atrasado há 3 anos. Eu já consigo equacionar minha dívida, já elimino um problema. Então, acho que é principalmente por isso, para evitar de entrar na justiça. Além de ficar longe dos bancos dos réus, Marcelo ainda conseguiu um bom desconto. Eu venho fazendo essa proposta há muito tempo e na conciliação eu consegui redução de juros, multa, honorários. E eu consegui fazer chegar a um valor que para mim é justo. A demanda é tão grande que em São Paulo foi criada uma nova central da conciliação. A ideia, segundo a coordenadora, é solucionar os conflitos de maneira amigável e evitar que mais processos cheguem à justiça. Todos esses conflitos que hoje já estão judicializados, eles vão passar a ter um tratamento preventivo. Ela é bom para o profissional, que não vai ter um processo contra ele, e é bom para os conselhos, para todos, sem exceção. Quem ganha com isso é a sociedade no geral. No próximo bloco, você vai acompanhar o esforço para garantir a preservação da natureza em um local que acumula 60 milhões de toneladas de lixo. É daqui a pouco. Uma história de mais de 3 décadas que ainda esconde problemas e ameaça ao meio ambiente. Em junho desse ano, o Estado finalmente desativou o aterro de Gramacho, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Mas a discussão envolvendo o local, que já foi considerado o maior lixão da América Latina, promete ser longa. A luta é grande, companheiro, mas a vitória é certa. Fui trazida pela minha mãe. Minha mãe veio catar, acho que em 83, porque meu pai ficou desempregado. E aí depois eu comecei a trazer comida e aí fui vendo. E ela começou a me trazer aos finais de semana para ajudar. Glória ainda era uma menina quando começou a catar lixo em Jardim Gramacho. Uma rotina insalubre e perigosa. Mesmo assim, ela conta que nunca pensou em abandonar a atividade. Mesmo mais tarde, quando eu tive a oportunidade de optar por outra carreira, e aí eu optei por ficar em Jardim Gramacho, porque por toda a vida, pela amizade, por acreditar que dá para ser diferente, que dá para fazer de maneira mais justa. Hoje, Glória dirige uma associação de catadores.
A vontade de ver o ofício reconhecido foi um dos motivos para a criação do grupo, há 8 anos. Na época, a presença do lixão já era questionada e o trabalho chegou a ser suspenso por 3 dias. Tempo curto, mas suficiente para trazer preocupação sobre o futuro da atividade. E aí a gente fundou a CANGE já com o objetivo de discutir o encerramento, até porque nunca fomos a favor da permanência do lixão no bairro, mas que o encerramento fosse discutido de maneira responsável, principalmente oferecendo alternativas de opção de trabalho e renda para todo mundo, para os catadores, que o impacto social fosse o menor possível dentro do bairro. O lixão de Gramacho começou a receber os resíduos da cidade em 1978. Cerca de 20 anos depois, o terreno, que tem quase 1.300.000 metros quadrados, foi transformado em aterro controlado. Uma mudança importante, mas que não resolveu o problema. O desafio passou a ser o fechamento definitivo do lugar. A espera durou 14 anos, até que no dia 3 de junho deste ano, o aterro, considerado o maior da América Latina, encerrou de vez as atividades. Além da incerteza quanto ao destino dos catadores, o fechamento do aterro sanitário também gerou um impasse ambiental. É que o subsolo do terreno ainda guarda uma grande quantidade de detritos, material que foi depositado aqui ao longo de décadas. E mesmo coberto, todo esse lixo continua liberando chorume, um líquido escuro e muito poluente. É a água de chuva que cai sobre o aterro, passa pelo meio daquela massa de lixo e vai arrastando uma série de poluentes, terra, matéria orgânica, tudo que está ali dentro do lixo, a água vai arrastando até sair pela base. O aterro de Gramacho ainda guarda 60 milhões de toneladas de lixo, material que, segundo especialistas, pode gerar chorume pelos próximos 15 anos. E como o terreno é cercado por um rio e também pela Baía de Guanabara, a preocupação com vazamentos é constante. Por mais que seja o controle que seja feito, vai sempre vazar alguma coisa. O risco é muito grande de vazar alguma coisa para o meio ambiente. O alerta do Conselho de Engenharia foi parar na Justiça Federal. O pedido é para que a Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro e a Nova Gramacho, empresa que administra a área, tenham um cuidado maior na hora de mapear o fluxo do chorume. Na avaliação dos engenheiros, o monitoramento está sendo feito da forma errada. Prioritariamente, esse monitoramento deveria incluir, para a situação exclusiva de maré de vazante, que é a maré baixa. Ou seja, nessa situação da maré mais baixa, a água da Baía de Guanabara está bem baixinha, então a tendência é da água do rio vazar em direção à Baía. Então essa que é a situação que o monitoramento deve ser feito, porque qualquer tipo de vazamento de chorume vai ser constatado nessa hora, porque se você monitorar na hora de maré média ou maré alta, a água da Baía entra e camufla o vazamento e você então não vai detectar nada. A Nova Gramacho sustenta que todo o aterro é cercado por uma barreira de argila que impede a passagem do líquido poluente. Além disso, garante que o monitoramento já faz parte da rotina da empresa. Nós temos 2 tipos de monitoramento. Nós temos um monitoramento na área externa do aterro, e esse monitoramento já vem sendo feito desde quando nós viemos para cá, uns 4, 5 anos, que são 10 pontos dentro do rio Sarapuí e da Baía de Guanabara. Fora esse tipo de monitoramento, nós temos um monitoramento da estação de tratamento, que nós temos um monitoramento, nós analisamos o chorume de entrada e analisamos várias etapas de tratamento do chorume. Isso já vem sendo feito desde o início, é uma obrigação contratual nossa. O diretor da empresa também faz questão de mostrar o trabalho de reflorestamento do manguezal que cerca o aterro. Mas, para este engenheiro ambiental, a vegetação pode esconder os vazamentos. Ele afirma que, como carrega matéria orgânica, o chorume pode estar sendo absorvido pelo mangue. Se você monitora depois da água da Baía de Guanabara, depois do manguezal, algum vazamento de chorume que tenha, o manguezal vai absorver, ele se alimenta de poluição. Caberá à justiça decidir quem está com a razão. Para a Glória, que também é moradora do bairro, o cuidado com o aterro é importante para garantir a segurança de quem vive na região.
20 desses anos sem nenhum tipo de tratamento, com tudo misturado, sem captação de chorume, sem captação de gás. Não foi 15 anos de captação de chorume que diminuiu o potencial de contaminação do aterro. Isso tem que ser monitorado sim, para não acontecer aqui nenhuma tragédia, como aconteceu, sei lá, no Morro do Buba. Enquanto espera as providências ambientais, ela comemora a primeira vitória da associação. Cerca de 1.700 catadores já foram indenizados pelo fechamento do aterro. O próximo desafio é a construção de um polo de reciclagem, sonho que nasceu com a mãe de Glória e hoje é de toda a família. O irmão da catadora até participou de um filme que mostra o trabalho da cooperativa. Hoje, Tião, como é mais conhecido, luta para concretizar o projeto. Daqui a uns 3 meses, 4 meses, isso aqui já não vai estar do mesmo jeito. Foi um dos convênios que a associação fechou com o governo do estado, o governo estadual, o governo municipal e o governo federal, que é a criação realmente de um polo de reciclagem, com maquinários, com tecnologia, com capacitação. Então, reciclagem não é coisa de gente pobre, é coisa de gente inteligente. Uma forma de evitar que as baleias francas voltem a ser ameaçadas de extinção. Foi com esse propósito que a Justiça garantiu a continuidade de um projeto de preservação ambiental no sul do país. A iniciativa já garantiu a sobrevivência de centenas de animais, mas corria o risco de acabar por falta de patrocínio. Uma região de praias e paisagens que atrai milhares de turistas no verão e centenas de visitantes fiéis no inverno. São as baleias francas que todos os anos viajam da Antártida até o litoral de Santa Catarina. Elas migram para cá, as fêmeas grávidas, para o nascimento dos filhotes, onde elas passam cerca de 2 a 3 meses cuidando desses filhotes, para que eles adquiram força, habilidade, coordenação motora para se manter na superfície, para respirar e depois para migrar de volta para a Antártida. Mas nem sempre foi assim. 200 anos de caça desenfreada quase levaram a espécie à extinção. As armações baleeiras se instalaram ao sul de Florianópolis em 1740. Esse pesquisador estima que até o fim do século XIX, mais de 1.200 baleias foram mortas somente na costa catarinense. Os animais eram abatidos para a extração do óleo, que na época era muito usado como combustível para a iluminação. Depois, no início de 1900, no início do século XX, aí, com a questão da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que o óleo da baleia ganha um novo valor com a questão de amaciamento de couro nos curtumes. Então, o óleo da baleia servia para conservação e amaciamento do couro para os equipamentos, principalmente os equipamentos militares. Seu Maurício conta que começou a caçar baleias para ajudar no sustento da família. Naquele tempo, os filhos homens tinham que trabalhar para ajudar os pais. Ele não tinha como estudar, ele tinha que fazer aquele óleo dela para vender. Dados oficiais mostram que entre 1950 e 1973, mais de 300 baleias francas foram mortas nessas águas. Resultado, a espécie praticamente desapareceu do litoral catarinense. A ameaça de extinção motivou ambientalistas a criar o Projeto Baleia Franca, uma organização não governamental que passou a monitorar e estudar a espécie. O controle é feito em pontos de observação a partir da terra ou a partir de sobrevoos de helicóptero. A área estudada cobre os 400 quilômetros de costa entre Florianópolis e o litoral norte do Rio Grande do Sul. Todas as baleias são fotografadas e catalogadas. Através desses sobrevoos que são realizados desde 1987, a gente já conseguiu catalogar 670 baleias no litoral sul do Brasil. Esse trabalho minucioso de identificação e monitoramento embasou a criação, no ano 2000, da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, uma unidade de conservação federal. O trabalho do projeto é que provocou a criação desta unidade de conservação, mas ela vai além da atribuição de zelar
pela baleia franca e pelos seus espaços de reprodução, que são as nossas enseadas, né? Ela vai também ordenar o uso recreativo e turístico dessas áreas litorâneas, ela vai ordenar o uso dos recursos, ela vai se posicionar no sentido de autorizar processos de licenciamento para grandes obras de urbanização, estradas, enfim, tudo aquilo que vem junto com a atividade humana na relação econômica. Em 2002, o projeto ganhou patrocínio da Petrobras. O apoio permitiu mais investimentos em pesquisas e deu à iniciativa reconhecimento mundial na luta pela preservação das baleias. Mas, em 2008, uma ação do Ministério Público Federal colocou em risco a continuidade das pesquisas. Uma liminar concedida no fim daquele ano suspendeu o contrato. A alegação foi que os responsáveis não haviam comprovado o emprego das verbas repassadas pela estatal. Eles recorreram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E deu certo. Aqui no tribunal, a ONG conseguiu provar que se a primeira decisão fosse mantida, a manutenção do projeto seria inviável, o que poderia causar danos irreparáveis à pesquisa. O recurso foi analisado pelo desembargador Fernando Quadros da Silva, que entendeu não haver irregularidades na prestação de contas do projeto. A decisão do Dr. Fernando Quadros, ela se limita a dizer que o projeto Baleia Franca pode dar continuidade no recebimento das verbas, bem como firmar novos contratos. Porém, a Petrobras, por uma medida administrativa, quer aguardar o julgamento completo da ação para completar os repasses todos. O entendimento do tribunal mostra que, embora fundamentais, as questões administrativas e o controle fiscal não podem ser prioridade quando o que está em jogo é a preservação de uma espécie. Condição fundamental para que as próximas gerações possam presenciar passeios como esse. Já há informações que tem baleias aqui na região da APA, né? Aqui é uma área de proteção ambiental e uma unidade de conservação federal. Então a expectativa é muito boa de a gente encontrar os cetáceos nesse dia maravilhoso. E hoje a baleia preservada, ela nos dá uma movimentação no inverno que possibilita viabilizar vários empreendimentos. Além de estimular o turismo, gerando desenvolvimento econômico para a região, a atividade desenvolvida pela ONG desperta consciência e ajuda a formar cidadãos comprometidos com o futuro do planeta. Acho que a baleia levantou 2, 3 vezes as costas para a gente ver ela. É um passeio único, né? Em família, é maravilhoso porque além da gente poder ensinar para elas que é importante cuidar da natureza, a gente vê, é maravilhoso. O Via Legal termina aqui. Para rever as reportagens de hoje e também as edições anteriores, basta acessar vialegal.cjf.jus.br. Você também pode acompanhar o nosso programa pelo Twitter e Facebook. Participe e deixe sua sugestão. Eu volto na semana que vem com outras histórias de pessoas que tiveram que recorrer à Justiça Federal para ter os direitos garantidos. Até lá!